Vamos detalhar aqui o programa de integridade nas licitações, detalhar de forma a compreensão geral de que a estrutura não é suficiente para cumprir os requisitos legais. Então, a primeira coisa que se pergunta dentro desses requisitos legais aqui é se, por acaso, o programa de integridade é opcional, ou seja, se por acaso o programa de integridade é uma obrigatoriedade legal, a gente vai ver que dentro dessa conjuntura, cumprimento da norma de fortalecimento do patrimônio são coisas consequentes dessa nova cultura que se estabeleceu nas relações de licitações. Então, nós temos aqui a resposta e a norma ela já traz 4 parâmetros, 4 quesitos sobre programa de integridade. Primeira menção da norma que traz os contratos de grande vulto sendo obrigatórios. Então, acima de 200 milhões aqueles contratos eles são obrigatórios. Acontece que, no caso de desempate, o que é que vai acontecer? Quem é que vai decidir se aquela empresa ganhou o certame? É quem tem o programa de integridade. No caso das duas empresas empatadas no certame, ainda persistir os dois empatados com o programa de integridade, vai se verificar o caso do programa que tenha maior maturidade. E maior maturidade é o aprofundamento das aplicações de gestão de risco, dos seus controles e da sua governança. Quanto melhor estruturado e mais estruturado em quantitativo setorial da empresa, é onde ele vai estar com o maior grau de maturidade. Um outro ponto que a norma traz é a reabilitação. Para uma empresa que já foi sancionada e que ela precisa entrar novamente na área licitatória, ela precisa, para ser reabilitada, apresentar o programa de integridade. Isso é outra exigência que a norma traz. Observe que aqui, voltando na questão do desempate, a empresa que não tiver o programa de integridade e ficou empatada, ela vai estar fora, mesmo tendo bom preço e boa qualidade de seu produto ou de seu serviço, não é? Então, diante também da aplicação de alguma sanção, o programa de integridade, ele ajuda a melhorar a situação da multa, né? Essas são as possibilidades que a lei traz de forma materializada sobre o programa de integridade. Aqui a gente tem outra informação importante, eu não gosto muito de trazer norma para a lei, mas isso aqui de uma necessidade tão grande para a compreensão de que não adianta ter uma estrutura de código de ética sem ter a devida aplicabilidade daquilo, sem ter a manutenção daqueles procedimentos estruturais, né? Então, a estrutura ela tem que estar ligada com a sua aplicação, ou seja, a base tendo que ser comprovada. Então, o decreto 12.304, ele regula essa lei nova de licitações no que se refere à avaliação de programa de integridade. Ele está trazendo aqui, o programa de integridade deve ser estruturado e deve ser aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos relevantes das atividades de cada pessoa jurídica. Que ele destaca essa
individualização, a qual procederá o constante aperfeiçoamento, capacitações continuadas, adaptação do seu programa a fim de assegurar a sua efetividade. Meus amigos, a efetividade aqui é o que nós chamamos desse conjunto de estrutura, de aplicação e de atualização. O que é a estrutura? A estrutura é a formalização da sua governança, destacando uma instância de integridade específica. Você tem a aplicação disso. Como é que isso ocorre? A gente parte inicialmente com as diretrizes da gestão de riscos, o ISO 31000. Então, a aplicabilidade foi um método que eu criei para poder auxiliar a comprovação dessa aplicabilidade, que é aplicando as diretrizes do ISO 31000, passando pelo controle das linhas de defesa de controle, até a decisão e homologação da alta gestão. Então, envolvendo todos os pilares do programa de integridade, essa aplicação ela é o X da questão. A atualização nada mais é do que as auditorias de monitoramento desse programa. Importante dizer também que cada pessoa jurídica ela tem uma individualização. Muitas vezes a pessoa está copiando e colando o código de ética de uma empresa ou de outra, e isso gera uma incongruência na dimensão dos riscos que uma empresa passa, pelos controles que outras passam e pela governança também. Não se pode comparar uma governança que tem um conselho de administração e um conselho fiscal para uma governança que apenas tem um gerente diante das suas operações. Então, é essa a diferença desse conjunto aqui para a efetividade do programa. Isso que o poder público vai cobrar da empresa, essa efetividade dessa aplicação. Então, importante também destacar que o programa, ele, como o governo federal tem o Pacto Brasil pela Integridade, muitas vezes tem a opção de se declarar o programa de integridade. E muito cuidado com isso, porque a declaração do programa sem a devida aplicação, atualização, que é a efetividade, ela pode desencadear em uma multa de 1 a 5% do valor da licitação. Ela pode desencadear também uma motivação nas empresas inidôneas. Então, essa declaração do programa sem a comprovação dessa aplicação aumenta o risco de responsabilização administrativa, civil e, nos casos mais graves, até criminal. Então, é importante estar atento para esses detalhes iniciais da declaração do programa de integridade. Nós temos o programa de integridade dividido nas suas etapas. Né? A estrutura, capacitação e aplicação são atividades que a própria empresa executa. Serviço de auditoria de monitoramento e comunicação no site é um serviço de controladoria e de auditoria. Então, o programa, nossa metodologia, ele se divide em 5 etapas, onde temos o diagnóstico, e isso aí é para individualizar a sua organização. O diagnóstico, formalizações. O que são formalizações? Formalizações é propor a ementa do código de ética da sua instituição, verificar o nível de complexidade, o nível de exposição ao risco, tudo isso dentro dessa etapa do diagnóstico e formalizações. Depois a capacitação, que ela é feita de forma inicial e também continuada.
a aplicação que é o X de todo esse arcabouço que estamos falando. A aplicação, ela é um método próprio utilizado por nós para atuar na gestão de riscos setoriais e com ela gerar documentos que ela faça com que a auditoria interna monitore. Então, isso aí é a metodologia a qual, é, objetivamente, buscamos a aplicação. A auditoria de monitoramento nada mais é do que fazer toda essa aplicação. Depois que a empresa fizer toda essa aplicação, verificaremos a questão da auditoria para verificar a conformidade dessa aplicação. Isso gera um documento também, que é um documento probatório de que seu programa está sendo atualizado, monitorado. A homologação, a publicação, ela só é feita após a homologação da alta gestão, depois do parecer da instância de integridade. Então, essa é a função aqui primordial de estruturar, aplicar e monitorar, ou seja, estruturar, aplicar e atualizar o programa de integridade empresarial. Isso aqui mostra a efetividade do programa de integridade. Então, nós temos aqui também, quando se trata de casos de desempate, é a maturidade do programa. E no caso de duas empresas estarem empatadas no certame, vai verificar a empresa que tem programa de integridade. Aquelas, por acaso, se tiver as duas, o que é que vai definir é a maturidade do programa. Essa avaliação é feita com base nos critérios do decreto 12.304. Esses critérios aqui é que são diferenciadores aqui para poder verificar a maturidade. Com ela tem os monitoramentos de revisões, cumprimento de recomendações daquelas auditorias feitas e também verificar a extensão e a profundidade do problema. Então, com isso, nós temos aqui o fechamento de forma basilar da estrutura, da aplicabilidade e do monitoramento e sua atualização do programa, que vai fazer com que sua empresa esteja de acordo com todos os pilares que a norma estabelece e, com isso, tornando a empresa competitiva e muito além do que isso nas licitações. Uma empresa que está protegendo o seu patrimônio.